Vocês estão talvez entendendo um pouco errado. Acho que a galera está viajando, aliás, para variar, né? Viajam sempre. Ah, enquanto eu não fiz essa viagem aí, não. Eu não viajei, eu analisei quais são os fatos. Então veja bem. Eles dizendo assim, não, conseguimos dar um tiro. Não, porque o que acontece? Não sei se estão trabalhando com essa hipótese, né? Fingindo de repente para dizer que, ou por outras provocações que fizeram para dizer que eventualmente conhecem mais argumentos. Não, o que acontece? É claro que eventualmente eu posso constatar que tenha sido, vamos dizer, um erro da minha parte, no sentido de não fazer uma obediência, vamos dizer, melhor do Novo Testamento. Ou mesmo até se eu conseguisse antes descobrir, por exemplo, os mandamentos. Mas vamos pensar na questão do Novo Testamento. Se eu, a princípio, obedeço mais o Novo Testamento, eu tenho mais proteção espiritual e consigo, eventualmente, superar. Talvez até com mais presteza alguns argumentos ali de média duração, ou alguns até um pouco maiores. Os de total longa duração, realmente aí é um pouco mais complicado, mas outros argumentos. Mas aí que tá, eu poderia ir, eventualmente, conseguir fazer as pessoas não sofrerem, mesmo em meio ao argumento de longa duração, que ainda de repente não teria uma resposta tão clara. Em relação à obediência ao Novo Testamento, é isso. Não por conta de questão contratual, mas porque eventualmente o Novo Testamento sugeriria ou demandaria esse tipo de obediência. Então, quando eu digo, não, posso estar errado, se eu obedecesse mais o Novo Testamento eu consigo proteger as pessoas? Ok, está certo. Mas isso está certo. Por quê? Porque eu tenho compromisso, no caso, com o Novo Testamento. Independentemente de qualquer tipo de formalidade, seja o batismo, seja qualquer contrato, ou qualquer termo de voluntariado até. Nada disso importa, porque é o meu comprometimento pessoal. Então você diz, poxa, poderia ter obedecido melhor para eventualmente ter mais proteção? Mas está certo. Ou obedecido, tá? Dentro do que eu consigo entender como algo integral, obedecer integralmente, eu teria mais proteção espiritual. Está certo. Isso não esconde, não anula o fato de que se deveria fazer a análise verdadeira, até porque ela é verdadeira, sobre a questão da realidade, análise realista. Não, peraí. Com a probabilidade de pecado, há também probabilidade de que eu não consiga fazer a proteção. Mas uma não anula a outra. Na verdade, uma não anula a outra. Porque as duas são verdadeiras. O que vocês estão falando é isso. Não, mas ele não precisa fazer o que eu acho que eles estavam tentando insinuar implicitamente. Não, você não precisa fazer análise da realidade se você obedece. Isso é uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade. Porque se eventualmente ainda tiver análise de realidade para fazer, essa eventualmente se sobrepõe, inclusive, para que as pessoas não sejam colocadas em risco. Mas eu não posso deixar de admitir que se eu tivesse um comportamento... O que também é verdade. Se eu tivesse um comportamento melhor, eu conseguiria proteger melhor. E pronto, mas isso... Aí que tá. Aí é uma... Como é que eu posso dizer? Seria até uma injustiça. Eu não digo que exatamente não seria um encurralamento, não é essa a palavra. Não é que seria encurralado, mas aqui seria um encurralado para tentar dizer, se uma é errada, a outra é certa. Se a outra é certa, a primeira pode ser errada. Na verdade, não, porque as duas são válidas. Se eu tivesse mais confiança em que eu obedeceria mais, a proteção seria maior. E poderia ser feito o debate. Não que eu concordasse com a mentira. Mas aí no sentido de mostrar e fazer com que essas pessoas lutassem contra o mal, ou mesmo responder e mostrar por que a outra pessoa estaria errada, ou mesmo fosse maldade. Dentro da perspectiva da luta contra o mal. Isso pode ser feito se eu tiver proteção. Se eu não tiver proteção, é melhor não. Porque eu não vou conseguir fazer, justamente. Mas as duas análises têm que ser feitas. E eu reconheço que pelo Novo Testamento, ou mesmo se eu tivesse, antes de qualquer coisa disso acontecer, eu tivesse o dever de encontrar e aceitar os mandamentos, ou mesmo apenas pelos padrões do Novo Testamento, eu teria que ter tido uma obediência melhor. Mas é só isso. Aqui eu talvez nem levem tanto em consideração os mandamentos, acho que eu levo mais em consideração o próprio Novo Testamento. E algum grau de proteção que ele já conferisse, ou já conferiria. Mas eu não posso deixar de fazer outra análise, principalmente se ela for verdadeira. E ela se sobrepõe, sim, como eu falei. Outra coisa, o pessoal de repente estão falando aí sobre a questão da... Pô, será que eu falo isso nesse vídeo? Não, deixa quieto, acho que por esse vídeo tá bom. Então dizendo que não, eu acho que as duas análises têm que ser feitas, né? Então, eu não vou analisar, eu não vou deixar de caracterizar a verdade de uma análise, porque eventualmente a outra
Em outra circunstância poderia dar certo, mas a outra também tinha bastante mérito, então eu não posso concordar com isso daí, não. Em algum momento talvez eu analisei isso, mas eu não deixei de constatar ou de caracterizar a outra como sendo verdadeira. A outra seria um pouco menos necessária, mas aí tá, como ela é verdadeira, ela não pode deixar de ser feita. Vamos dizer, ela só é menos necessária se essa eu conseguisse eventualmente aplicar. A análise de proteção, de eu não conseguir proteger, vai ser menos importante se eventualmente eu conseguir fazer uma obediência melhor. No entanto, eu não posso deixar de caracterizar que aquilo é verdade. Essa análise também vai ter que ser feita. Se eu achar que eu tenho uma boa obediência, daí eu falo assim, não, mas ainda assim eu vou conseguir proteger as pessoas e haverá menos risco. Não, ok. Aí, ou essa análise é feita, mas de uma maneira mais positiva. A segunda análise pode ser feita de uma maneira mais positiva. Mas quando ela é feita de uma maneira mais negativa, ela se sobrepõe à primeira. Ou talvez não se sobrepõe, se coloca no mesmo nível. Mas é o que eu fiz. Eu não achei essa análise errada porque ela é verdadeira também. Eu não posso deixar de analisar a realidade. E se ela não se sobrepõe, ela se coloca no mesmo nível de importância do que a primeira análise de o que eu tenho que obedecer, não tenho que obedecer, ou mesmo o que eu tenho de obedecer. Então, apenas esse complemento. E valeu, e Deus abençoe.